Que semana é essa, né? Aliás, que ano tem sido? Que dor é essa? Tanto sofrimento. No começo do ano nós não terminamos nem o terceiro mês do ano. E tanta dor, tanto choro nesse ano que se inicia. Eu posso lembrar rapidamente aqui de 203 pessoas mortas em Brumadinho. Eu me recordo de mais 10 adolescentes na Gávea, no Flamengo. A morte repentina do jornalista Ricardo Boechat. E aí essa semana a gente é surpreendido por 8 adolescentes assassinados. 8 pessoas no início da vida mortas, sem contar os 2 assassinos que também se suicidaram. O fato é que o sofrimento, meus queridos, o sofrimento ele faz parte da nossa vida. O sofrimento, ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, ele não se importa. O sofrimento e as dificuldades estão presentes na vida de todo mundo. O que pensar daqueles pais que perderam seus filhos no ano de 2017 em Goiânia, quando um colega de sala entrou e porque sofria algumas brincadeiras, de repente até mesmo um pouco sem noção, mas daí a terem suas vidas ceifadas com 14, com 15 anos de idade. Vocês conseguem imaginar como está, por exemplo, o coração dessa mãe, desse pai no dia de hoje? Consegue imaginar a dor de uma mãe que perdeu um filho no aniversário desse filho? Consegue imaginar a dor de um pai quando chega o dia dos pais, não tem mais o seu filho para lhe parabenizar? E o que dizer desse pai que perdeu o filho em Goiânia e quando foi dar uma entrevista disse que o desejo do seu coração fosse que a sociedade perdoasse o assassino do filho dele, porque ele é cristão e ele aprendeu do Deus dele que ele deve perdoar as pessoas. E ele já tinha feito isso e pedia que a sociedade também perdoasse. E nós vamos tratar isso na noite deste dia. Vamos tratar um pouco sobre o sofrimento. Você vai abrir sua Bíblia comigo agora no livro dos Salmos. E quando nós falamos de Salmos, nós estamos falando, na verdade, de um inário judeu. Nós estamos falando dos cânticos que eram entoados pelo povo judeu. E o livro dos Salmos trata nada mais nada menos do que da realidade. É um livro de realidades do homem, realidades de Deus, a realidade da vida. O livro dos Salmos, ele trata da nossa vida tal qual ela é, sem contornos, sem enfeites, sem adornos. O livro dos Salmos fala do sofrimento. O livro dos Salmos fala dos atributos de Deus, fala das dificuldades do homem. E especificamente o Salmo 22, que nós vamos estudar na noite desse dia, fala exatamente sobre o sofrimento do homem, o sofrimento de Deus. O Salmo 22, ele é um dos 16 salmos messiânicos, e o chamamos assim porque ele faz uma predição de Jesus Cristo. Ele aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado no Novo Testamento. É por isso que nós temos então no livro dos Salmos, dentre os 150, 16 salmos considerados salmos messiânicos. Nós temos uma sequência do Salmo 22, que trata da pessoa de Jesus como o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. No Salmo 23, nós encontramos Jesus na figura do grande pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E no Salmo 24 nós encontramos ali o supremo pastor, aquele que voltará e reinará e governará as suas ovelhas. E os salmos messiânicos, então, quando nos depararmos com eles, temos que ter em mente 2 realidades, que ele trata do contexto histórico, que nada mais é que o contexto que o salmista está passando, a realidade do escritor, mas ele trata também de um contexto e um conceito profético, que vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento.
Então, quando falamos de salmos messiânicos, essas duas realidades têm que estar claras em nossas mentes, que nós vamos falar de uma realidade que o salmista estava passando daquele momento, aquilo não foi fruto da imaginação dele, ele não recebeu tão somente uma revelação que aconteceria com Cristo, mas aquilo fazia parte da realidade dele, mas também isso seria cumprido na pessoa de Jesus Cristo. No Salmo 22, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no verso 6 ele usa a palavra, aqui na minha versão, verme. E esse verme, nesse texto, no contexto histórico, ele está tratando muito provavelmente de uma enfermidade que o salmista está passando. Uma enfermidade, por isso as pessoas olham para ele e o tem como um verme, alguém indefeso, alguém incapaz, alguém menor que o outro. Mas quando essa mesma palavra é apontada para a pessoa de Cristo, ele vai falar exatamente que Jesus foi esquecido, mais apropriadamente foi abandonado na sua morte. No verso 7 nós temos aqui a expressão zombam de mim, que no conceito do salmista são as pessoas que passavam por ele e balançavam a cabeça como quem dava um diagnóstico a respeito da enfermidade dele, como se dissesse, esse não vai durar muito tempo. Mas quando nós falamos dessa expressão profeticamente, nós lembramos que Cristo foi, na verdade, escarnecido enquanto caminhava para a cruz e até mesmo quando estava pregado. Outro exemplo é no verso 8, quando ele fala, confiou no Senhor. Na verdade, quando a gente fala desse contexto na vida do homem, está falando daquelas pessoas que geralmente diz, olha lá, aquele ali não é crente, não fala o tempo todo de Deus, por que está sofrendo, por que está nessa situação? Um exemplo bem claro é a vida de Jó, não é verdade? Onde os 3 amigos diziam que ele estava então passando aquela situação, aquela enfermidade, a perda da família por conta de algum pecado. E não obstante, eles colocam a culpa muitas vezes no próprio Deus, não é? Você não crê em Deus e cadê o teu Deus nesse momento? Mas quando a gente fala dessa expressão, confiou no Senhor, a gente lembra que quando Cristo estava na cruz, as pessoas diziam, mas esse aí não é o Messias, não é ele o Filho de Deus, por que ele não salva a ele mesmo? Por que ele não desce dessa cruz? Então eu quero ler com vocês 3 versos nesse salmo, apenas os 3 primeiros, para a gente entender o contexto aqui primeiramente do salmista, para a gente entender o contexto de sofrimento, de lamentação da pessoa que está escrevendo, onde muitos atribuem a Davi. Então acompanhe comigo o Salmo 22, nós leremos o 1, o 2 e o 3, os 3 primeiros versos apenas. Diz assim a palavra do Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a minha salvação e as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A primeira realidade que a gente vê neste salmo é o sofrimento agudo na vida deste homem de Deus. É um sofrimento que vai no seu íntimo. É um sofrimento que, na verdade, ele olha para as pessoas e é como se ele até pudesse esperar que das pessoas viessem algo ruim, ele podia esperar o abandono das pessoas, ele podia ver que aquelas pessoas que em certo momento da sua vida foi ajudada por ele, foi consolada por ele e dependendo da situação, das circunstâncias, poderiam de repente abandoná-lo. Mas quando ele olha para o céu e vê esse suposto abandono de Deus, ele fica totalmente desmoronado. E não é assim na nossa vida? Muitas vezes nós confiamos em alguém, mas nós sabemos que o homem é falho, que o homem é pecador, mas diante de uma situação que nós estamos sofrendo e nós, na verdade, o que vem de Deus é só o seu silêncio, na verdade nós também não temos esse sentimento de que Deus nos abandonou, de que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas eu quero que vocês observem 3 pontos que são evidentes nesses 3 primeiros versos, que esse salmista, mesmo diante da situação, mesmo diante do transtorno, ele não blasfema e ele não abandona o seu Deus, e ele não pensa que Deus está surdo e ele não murmura, pelo contrário, ele fala 2 vezes
a expressão que é dada muitas vezes para dar ênfase. Quando nós hoje vamos digitar alguma coisa para alguém e a gente quer dar ênfase, o que nós fazemos? Nós colocamos em caixa alta, não é verdade? Na Bíblia é diferente, na Bíblia eles repetem. É por isso que quando Jesus Cristo fala, em verdade te digo, muita atenção, porque vem coisa importante por aí. É para nós pararmos o que nós estamos fazendo, porque a partir daquele momento ele vai dar uma ênfase. E esse salmista fala que na verdade, ainda que ele esteja passando por um sofrimento, ele não coloca na mão de outro Deus, ele não coloca na mão das pessoas ou de outra circunstância a sua confiança, ele não perde a intimidade, ele fala, Deus meu, independente da situação que eu esteja passando, Tu és o meu Deus. Ele mostra, na verdade, intimidade com esse Deus. Ele mostra, na verdade, que não há outro caminho para ele. Ele sabe que este é o Deus dele e sempre será. Deus não muda por conta das nossas circunstâncias. O poder de Deus não é medido por aquilo que nós temos ou não temos, passamos ou não passamos. Uma vez que nós professamos a fé em Jesus Cristo, nós temos confiança nesse Deus, nós temos que ter em nossas mentes que, apesar dos pesares, apesar de qualquer coisa que possa acontecer, Ele é o nosso Deus. E nesse momento de sofrimento, nesse momento de enfermidade, onde todos os abandonaram, o salmista diz, Deus meu, Tu és o meu Deus. Mas a devoção desse salmista não para por aí, meus queridos. Olha o verso 2, ele fala, Deus meu, clamo de noite e não me respondes. Perdão, clamo de dia e não me respondes. Também de noite. Gente, ele não desiste de orar. Ele orou pela manhã, ele não obteve resposta, mas à noite ele orou novamente. Porque ele sabe que a oração é o meio pelo qual Deus decretou que nós tivéssemos acesso a Ele e pudéssemos nos comunicar com Ele. E nós oramos hoje pelo sangue e pelo nome de Jesus, e através do sangue de Jesus que nós somos lavados. Mas nós não podemos em momento algum desistir de orar. O salmista não desistiu de orar. Ele não esperava, ainda que numa situação difícil, numa dor aguda. É claro que ele queria uma resposta imediata, mas a ausência dessa resposta não fez com que ele parasse de orar. Clamo de dia e não me respondes, também de noite. Também de noite. E o verso 3 nos mostra algo que é, na verdade, glorioso. Ele glorifica a Deus apesar da situação. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ele sabe que a situação dele não é parâmetro para poder ou não glorificar a Deus. Ele sabe que Deus é digno de toda honra e de toda glória a todo momento. Eu quero concluir essa primeira parte da nossa meditação falando do sofrimento do salmista com 3 pontos bem claros. Os 3 pontos que foram apresentados por ele aqui nesses 3 primeiros versos, nós devemos ter na nossa vida, a todo momento. Meus irmãos, confie em Deus e não em pessoas. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas muitas vezes elas não querem errar, mas por conta das suas fraquezas, suas limitações, elas falham conosco, elas nos desapontam, e Deus jamais vai abandonar um verdadeiro filho. Nós ouvimos aqui a mensagem do pastor Jorge no último domingo, onde falou muito sobre disciplina, e ainda que aquele filho, mesmo que dê trabalho, Deus não abandona. Deus disciplina, mas Deus não abandona um verdadeiro filho. Deposite a confiança em Deus e não em pessoas. Todo sofrimento que nós possamos passar nessa vida, ele nos leva para algo maior. Ele nos leva para um fortalecimento da nossa fé. Ele nos leva para que Deus possa nos usar como instrumento na vida de outras pessoas. Então, o sofrimento na vida do crente nunca é sofrer por sofrer. Sempre haverá um motivo, um propósito maior que esse. Deus está no controle. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é persevere em oração, meus irmãos. Mesmo que pareça que Deus não está nos ouvindo, ore, porque Ele está nos ouvindo.
Nós sabemos que a oração não muda o caráter de Deus, a oração não muda os planos de Deus, a oração muda os nossos corações diante de Deus. A oração muda a forma como que nós enxergamos as realidades de Deus. Não desista de orar. A gente vê um belo exemplo no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, ele começa com uma resposta de oração e termina com Jesus nos ensinando a orar. É o Evangelho onde nós vemos Jesus Cristo orando o tempo todo. Não desista de orar. E o último aspecto que eu quero compartilhar com vocês é o do verso 3, é claro, autoexplicativo. Louve a Deus. Meus queridos, substituam a murmuração e a blasfêmia no momento de dificuldade por louvores a Deus. Louvado seja Deus por todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Nesse momento eu quero convidar vocês a lerem agora comigo, acompanharem comigo. Eu vou ler o verso de número 1, a primeira parte. Nós leremos depois o verso 6, 7 e 8. E depois 16, 17 e 18. Então nós leremos o verso 1, a primeira parte. 6, 7 e 8. 16, 17 e 18. Acompanhe na sua Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. 16 cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Sai agora de cena o sofrimento humano. Abre-se as cortinas para a morte que muda o rumo da história. Nós agora não vamos falar da dor de um pai que vê a morte do seu filho, mas nós vamos falar daquele pai que, por amor a muitos, entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para a morte, e morte de cruz. Nós vamos falar agora da morte de Jesus. Vocês vão encontrar esses versos, como eu disse, cumprido na pessoa de Cristo, no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, e no Evangelho segundo João, no capítulo 19. Então, se vocês lerem com atenção esses evangelhos, esses capítulos desses evangelhos que eu disse agora, vocês vão ver exatamente cumprido esses 7 versos que nós lemos agora. Na verdade, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Relembrando a história de Cristo, os principais sacerdotes faziam de tudo para prender Jesus. Eles tramavam, eles mentiam, eles faziam perguntas para, de repente, Jesus dar ali uma resposta meio embaraçada e eles, então, darem a Cristo o mesmo destino que deram a João Batista, a morte. Acontece que uma coisa tem que ficar clara na nossa mente, queridos. Jesus, ele não foi pego. Jesus, ele não foi preso. Jesus se entregou. Jesus foi ao seu tempo, na sua hora. E na hora de Jesus, que estava então por ele decretado, ele se entregou. E em um julgamento que na verdade não poderia ter acontecido da forma que aconteceu, um julgamento ilegal, porque foi feito de madrugada, foi feito às escondidas, eles condenaram Jesus. E a partir daquele momento, naquela noite,
eles começaram a zombar de Jesus. Eles cuspiam em Jesus, taparam-no os olhos e agrediam-no. E dizia: ora, tu não é o Filho de Deus? Se tu sabe todas as coisas, adivinha quem foi que te agrediu? E foi assim durante toda a noite. Amanheceu e era sexta-feira. Pilatos então olha para Jesus e diz: mas eu não tenho nenhuma acusação contra este homem. Começam as mentiras dos sacerdotes, começam as invenções. E Pilatos ali, como na verdade um grande líder, não sabia o que fazia. Ao então descobrir que Jesus era da Galileia, ele envia Jesus para Herodes, porque a Galileia era da jurisdição de Herodes, e Pilatos queria na verdade se livrar de Jesus. Para ele não importava a integridade de Jesus, para ele não importava a vida de Jesus, ele não queria se comprometer. E o Evangelho segundo Lucas relata que, o Evangelho segundo Marcos relata que Herodes ficou, na verdade, muito feliz e alegre quando ele soube que Jesus viria, mas ele não fica feliz e alegre pela presença de Jesus como nós ficamos. Ele não fica feliz e alegre da mesma forma que os discípulos ficavam. Na verdade, Herodes queria ali um espetáculo. Ele sabia que Jesus tinha feito sinais, ele ouviu dizer que Jesus operava milagres, então na verdade o que ele queria era um grande circo, ele queria um grande palhaço ali para poder de repente alegrar o seu momento. Qual o quê? Jesus não abre a boca, Jesus não o responde, de forma que Herodes então envia novamente Jesus a Pilatos. E era Páscoa. Pilatos deveria então libertar algum preso, ele deveria soltar alguém que tivesse cometido algum tipo de crime. E quando ele olha para Jesus e ele decide ali com ele mesmo que ele iria na verdade açoitar a Jesus, ele disse: eu vou agredi-lo e nós vamos bater e nós vamos na verdade soltar, porque nós não temos acusação contra ele. Nós não podemos abrir esse tribunal porque na verdade não há sequer libelo acusatório. O que foi que este homem fez? Mas na verdade o clamor que ecoava e a multidão falava desesperadamente é aquilo que você conhece muito bem: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás, solte aquele que tem cometido crimes na verdade terríveis, e crucifica-o, aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância. Crucifique o Eterno, crucifique o Autor do céu e da terra, aquele que nos deu a vida, e solte um criminoso. Crucificam. Deixa eu só fazer uma observação, dadas as devidas proporções, por favor, me entendam. Muitas vezes nós não queremos também libertar o bandido que há entre nós e matar Deus em nossos corações. Quantas vezes, na verdade, nós crucificamos novamente Cristo, deixamos Ele de lado em nossa vida e libertamos aquele que pratica mal nos nossos corações. Eu ouvi uma frase sensacional certa feita que dizia: Deus me livre de mim, eu sou meu pior inimigo. Quantas vezes nós não queremos libertar aquele egoísta, aquele orgulhoso, aquele boca suja, aquele ladrão, aquele imoral, e na verdade o Espírito Santo está dizendo: vamos soltar Jesus dentro do seu coração, e você fala: que isso, crucifica-o, solte Barrabás, solte Tiago, solte João Paulo, na verdade solte Kaique, deixa Jesus aí, não é verdade? Meus queridos, e Pilatos então, ele não queria se ver em maus lençóis com os líderes religiosos, com os principais sacerdotes, e ele disse então: eu lavo minhas mãos, e ele solta Barrabás e entrega Jesus ao povo, entrega Jesus às vontades do povo. E a zombaria não cessa, e as agressões
não cessa. Na verdade, quando Jesus sai em destino ao Calvário, ele tem que levar a sua própria cruz, e não bastasse isso, ele é açoitado, ele é agredido, ele é cuspido, ele é zombado. Na verdade, eles iam açoitando Jesus, e deixa eu explicar para você como era esse açoite. O açoite, ou o chicote, na verdade eram grandes tiras de couro, e tinham nas pontas pequenas bolas de aço e ponta de ferro, ponta de ossos. Era uma tira de couro com ponta de ossos na frente e pequenas bolas de aço. De tal forma que quando alguém era açoitado, esse chicote ele não só dilacerava a pele, mas ele tinha o poder de quebrar os ossos daquela pessoa, e ele rasgava os músculos por conta do osso. Isso foi feito com Jesus, na verdade, inúmeras vezes. Eles zombavam, eles chutavam. Na verdade, nesse momento, Jesus já sentia aquilo que a medicina chama de neuralgia de trigêmeo. E essa, na verdade, é a pior dor de cabeça que existe. Pessoas que já sofreram essa experiência após longos anos lembram-se com detalhes como essa dor. É a dor mais aguda que alguém pode sentir na sua cabeça, porque ela vai de fora a fora da sua cabeça, como se fosse uma flecha. Ela pega os nervos que ligam o seu crânio e os seus olhos e o seu nariz. E Jesus, na verdade, sentiu essa dor porque não bastaram colocar nele uma coroa de espinhos. Eles tiveram que bater nessa coroa de espinhos para que essa coroa ficasse realmente fixada na cabeça dele, para que não corresse o risco dela escapar no caminho. Eu quero que vocês imaginem essa cena, se vocês conseguem conjecturar alguém que já foi a noite toda agredido, alguém que acorda pela manhã e tem uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça, e agora tem que andar carregando a própria cruz ao Monte Calvário, do Calvário, que é mais ou menos meio quilômetro, mais de 500 metros, e ter que carregar aquilo, e sendo agredido e sendo chicoteado. Jesus chega à cruz politraumatizado. Ele chega com machucados por todo o corpo. Ele chega sem ar. Ele chega esbaforido, aterrado. Jesus, na verdade, chega naquela cruz a ponto de morrer. Jesus chegou à cruz. E às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado com pregos que iam de 15 a 18 centímetros. E alguns dizem que esses pregos foram colocados no pulso de Jesus, mas alguns dizem, especialistas vão afirmar que mesmo que fossem na palma das mãos, esses pregos, pelo seu tamanho e pelo seu diâmetro, eles suportariam sim o peso do corpo de Jesus, mas o local exato para nós não vem ao caso. O fato é que Jesus, às 9 da manhã, foi crucificado, com um bandido à sua direita e com outro bandido à sua esquerda. E o verso 16 do Salmo 22, escrito mais de 1000 anos antes de Cristo, diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Mais de 1000 anos antes foi escrito que ele seria preso entre ladrões, que traspassariam-no suas mãos
e os seus pés. O fato é que pessoas iam passando e não sossegavam e não paravam e blasfemavam ainda mais contra Jesus, e eles balançavam a cabeça e eles diziam: salvou a tantos e não salva a si mesmo. E quando na verdade às 12 horas, ao meio-dia, fez trevas por toda a terra. A Bíblia relata o sofrimento de Cristo por 6 horas consecutivas pregado numa cruz. Foram 6 horas que não bastasse todo o sofrimento por ele causado, por eles causado a Jesus. Ele fica por 6 horas nessas condições que nós já vimos, como ele chegou à cruz. E por 6 horas ele fica estendido. E eu preciso explicar para você como era a crucificação romana. Ele não ficava estirado na cruz. Tinha como se fosse um calço onde ele colocava os pés. E isso, de certa forma, na verdade, não era para aliviar as suas dores. Isso acentuava as suas dores. Porque nós estamos falando de uma pessoa que foi açoitada inúmeras vezes, que já está presa há 6 horas numa cruz, e com os seus braços estendidos e abertos, com suas pernas flexionadas, todo o peso do seu corpo era seguro pelas suas mãos. Jesus não conseguia respirar. A morte por asfixia era iminente. A qualquer momento ele seria morto. E para amenizar as suas dores e para tentar respirar, Jesus, já sem fôlego algum, ele tem que apoiar o peso do seu corpo sobre os pés para ver se consegue levantar um pouco e conseguir respirar, porque os braços estirados complicam a respiração, seus pulmões estão abertos, você não consegue respirar direito. E Jesus ele tem que se levantar para poder respirar. Acontece que ao se levantar, os pregos começam a puxar os seus pés e as suas costas totalmente deslaceradas começam a esfregar naquela madeira. Quando dá 3 horas da tarde, ele clama e todo mundo ouve: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Observe que ele não disse meu Pai, ele disse Deus meu. Da mesma forma que o Salmo 22 profetiza a seu respeito. E às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Às 3 horas da tarde, Jesus morreu sem nunca ter mentido. Às 3 horas da tarde, Jesus morreu sem nunca ter sido imoral. Ele morre às 3 horas da tarde sem nunca ter sido desobediente. Ele morreu sem nunca ter sido falso. Ele morre às 3 horas da tarde sem nunca ter sentido ciúme. Ele morre às 3 horas da tarde sem nunca ter roubado ninguém, sem nunca ter se prostituído, sem nunca ter cometido sequer uma fofoca. Mas ele morreu às 3 horas da tarde e Deus, que é santo, teve que se separar do Filho por um momento. E sabe por que Jesus morreu às 3 horas da tarde, sem nunca ter mentido, sem nunca ter cometido nenhum pecado? Porque eu e porque você somos mentirosos. Porque eu e porque você, nós somos falsos. Nós roubamos, nós na verdade adulteramos. Porque nós não respeitamos os nossos pais, porque nós não respeitamos liderança, porque nós não temos reverência na casa do Senhor, porque nós olhamos e cobiçamos as coisas do outro, nós somos imorais. É por isso que Jesus, às 3 horas da tarde, clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado do mundo estava sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu pelo seu pecado, ele morreu pela sua mentira, ele foi chicoteado a noite toda, ele tomou cuspe na cara,
Ele foi zombado. Ele ficou 6 horas cravado numa cruz, porque você mente, porque você rouba, porque você olha para a mulher dos outros, porque você olha para o homem dos outros, porque você não respeita a casa do Senhor. Porque ele disse no Evangelho segundo João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu por você, ele morreu por mim. A morte que mudou o rumo da história. A morte que na verdade deveria ter sido para mim e para você. Nós deveríamos estar naquela cruz. Mas ele foi mudo e morreu por mim e ele morreu por você. Transpassaram-me as mãos e os pés. Deixa eu fazer uma das muitas aplicações que existem acerca dos 2 ladrões. Na verdade, quando Jesus é posto entre 2 ladrões, Deus está mostrando para nós que a humanidade é dividida. Todavia, a humanidade não é dividida entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre intelectuais ou incultos. Os 2 são malfeitores, os 2 roubaram, os 2 mataram, os 2 são pecadores. Todavia, o retrato da humanidade nessa crucificação é muito claro. De um lado não tem rico e pobre, na verdade temos de um lado salvos e temos do outro lado condenados. Temos de um lado pecadores que se arrependem e temos de outro lado pecadores que querem salvar-se a si mesmos. Temos de um lado pecadores que reconhecem que merecem de fato a condenação e assim olham para Jesus, o reconhecem como Filho de Deus e diz: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Do outro lado, temos aqueles que querem ser salvos, sim, mas ao seu modo. Querem ser salvos como bem entende, porque a Bíblia diz que o outro malfeitor disse para Jesus: tu não és Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. De forma que o que estava do outro lado diga para ele: nós somos merecedores do que passamos, este homem nada fizeste. As palavras de Jesus, prestes a morrer, são aquelas que vocês conhecem bem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Jesus Cristo afirmou categoricamente que suas ovelhas, as pessoas pelas quais Ele morreu, aquelas pessoas pelas quais Ele morreu e pagou os pecados, ouviriam sua voz, o conheceriam e o seguiriam. Você, examine-se a si mesmo. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem seguido a Jesus? Ou, na verdade, vir à igreja é só mais um item da sua agenda? Como você vai à academia na segunda, toma um açaí na terça, você vai no futebol na quarta e no domingo, e no sábado você vem à igreja. Ou você ouve a voz do bom pastor que passou tudo isso que relatamos aqui por você e o segue. Você pode ter certeza plena no teu coração que essa morte e esse sofrimento foi por você? Se chegasse hoje o dia da sua morte, você tem certeza que estaria com Cristo? Você tem certeza que esse sofrimento aqui foi por você? Isso tem provocado em sua vida mudanças? Isso tem provocado em sua vida frutos dignos de arrependimento?
Ou na verdade você vem para a igreja porque você nasceu aqui, você foi criado aqui, e o meu pai está sempre aqui, e minha mãe está sempre aqui, e eu cheguei na certa idade, 12, 13 anos, fui batizado, e eu participo de todos os ministérios, mas eu quero saber, essa morte de Jesus, ela produziu impacto na sua vida? Ela produz frutos de arrependimento na sua vida? Quando você ouve a voz do bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, você o segue ou você continua seguindo a si mesmo? Você ainda acha que os seus sofrimentos são grandes o bastante? Comparado com o sofrimento do Messias, comparado com aquele que na verdade nunca pecou? Você ainda acha que de repente não conseguir aquilo que você queria, o teu bem de consumo ainda é algo que vai te fazer sofrer? Ou você entende agora o que é um sofrimento? Você entende agora o que é padecer por outro? Essas são as palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho, aquele que nunca pecou, para morrer por nós. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações, que ao sairmos aqui, Deus, tenhamos plena consciência de que na verdade não era Deus, não era Jesus que deveria estar naquela cruz, mas sim nós somos os pecadores, nós é que sentimos raiva das outras pessoas, nós é que não sabemos amar. Então eu peço que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações e que a gente, ao sair daqui, nós saibamos amar, nós saibamos ter um coração grato por tudo aquilo que o Teu Filho fez por nós, e é que a nossa vida seja nada mais, nada menos que reflexo da Tua palavra, seja reflexo do amor de Cristo em nossas vidas. Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos porque sabemos que nada podíamos fazer para herdarmos a vida eterna. Nada poderíamos fazer, Deus, para ter ali de repente uma recompensa, ter ali alguma coisa que o Senhor pudesse olhar para nós e achar justiça em nós, mas o Senhor é gracioso, o Senhor providenciou em Jesus Cristo a nossa justificação. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós louvamos porque ao crer em Jesus Cristo, o Senhor pune nele os nossos pecados e não em nós. E nós louvamos ao Senhor, Deus. Nós louvamos pelo nome de Jesus, o bom pastor que deu a vida por nós. Agradecemos. Amém.